caminho sempre é a reforma administrativa, não apenas para cortar salário, não. A reforma administrativa para trazer mais eficiência ao uso do recurso público, para pagar melhor o bom servidor e para que sobre recursos para os investimentos tão necessários para o desenvolvimento do Brasil. Num passado não muito distante, os nossos índices de crescimento eram maiores que o da Índia e da China. Vamos comparar com o dia de hoje, infelizmente, nós temos um índice de crescimento e desenvolvimento bem aquém daqueles que esses dois países apresentam. Existem as políticas certas e as políticas erradas. E aumentar a carga tributária é uma política pública totalmente equivocada. Olá, eu sou Isabel Mega e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab. Presidente, muito obrigada por estar aqui com a gente. Tudo jóia? Tudo jóia. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom aqui estar conversando com você e todos aqueles que nos acompanham. Presidente, a gente está num contexto de muita cobrança na economia por soluções estruturais. Nada de tapar buraco para 2025, pensar mais a longo prazo. Eu queria recuperar uma frase do senhor de Janeiro com críticas à atuação do ministro Fernando Haddad para entender se essa frase continua válida para agora ou se essa frase ganhou, digamos assim, mais gravidade ainda ou não, um eventual terceiro cenário de uma redução aí do que foi visto como uma crítica no mundo político, né? Para quem está assistindo a gente, o senhor chegou a falar, e vou pegar a aspa exata, hoje o que a gente vê é uma dificuldade do ministro Haddad de comandar. Ele não consegue se impor no governo, é um ministro da Fazenda fraco, é sempre péssimo, um indicativo. Como é que o senhor localiza essa frase no momento atual? Olha, é muito importante registrar, e você lembrou bem essa frase, porque você precisa analisar as circunstâncias, não é? E essa frase, ela foi manifestada, como faço aqui agora também, de uma maneira muito respeitosa. Tenho respeito pelo ministro Haddad. Ela procurou indicar políticas públicas que o ministro defendia e ainda defende, e eu citava na oportunidade as dificuldades que ele tinha, tanto dentro do governo quanto na sociedade, de caminhar com elas para que elas pudessem ser impostas, serem votadas, enfim, serem implementadas, não é? Então, o que eu dizia é que faltava força política ao governo, seja por uma questão pessoal ou de entorno político, que o levasse a ser vitorioso na adoção dessas medidas, não é? No campo da economia. E volto a dizer, continuo torcendo para que as boas medidas que ele apresente sejam aprovadas, não é? Quando um ministro não consegue se impor, existe fragilidade. É isso que eu quis dizer e reafirmo hoje. E num contexto que foi se tornando mais grave, porque tem uma visão de que a questão do IOF foi o governo criando uma crise que não precisava ser criada porque faltou diálogo. E agora, como é que é a rota de correção disso? Olha, para mim é sempre fácil eu abordar essas questões, porque quando a gente cita a necessidade de recursos para desenvolver bons projetos, boas políticas públicas, eu sempre digo, o caminho não é aumentar a carga tributária. Até porque o Brasil tem talvez a mais alta carga tributária do mundo, ou uma das mais altas. O caminho sempre é a reforma administrativa, não apenas para cortar salário, não. A reforma administrativa para trazer mais eficiência ao uso do recurso público, para pagar melhor o bom servidor e para que sobre recursos para os investimentos tão necessários para o desenvolvimento do Brasil. Esses recursos para esses investimentos, eles precisam vir dessa reforma administrativa e não do aumento de carga tributária. Não à toa, o parlamentar que está cuidando desse assunto lá na Câmara dos Deputados é do PSD, né? O que vocês têm de prognóstico, de previsão realmente de votação de uma reforma administrativa? Muita gente avalia o seguinte, presidente, medidas assim são mais fáceis de serem viabilizadas se no início do governo. Ainda há tempo? É o deputado Pedro Paulo, um deputado muito qualificado do PSD do Rio de Janeiro, que está à frente da relatoria da reforma administrativa. Ela precisa ser conduzida de uma maneira muito ampla. Eu digo sempre para o Pedro Paulo, seja você como deputado federal
ou como futuro candidato à reeleição, ou futuro, muito possível, candidato ao Senado da República, tenha isso como principal bandeira. Eu acho que qualquer um que esteja na vida pública tem que ter na reforma administrativa uma preocupação prioritária. É a reforma administrativa que vai fazer com que sobrem recursos para que a gente possa dirigir esses recursos para os grandes investimentos que faltam na infraestrutura brasileira. Sem esses investimentos, o Brasil não vai recuperar, como dizia até na palestra agora há pouco aqui no Esfera o ministro Barroso, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Sem esses recursos, nós não vamos conseguir retomar os índices de crescimento que a gente tinha em décadas anteriores. Por que hoje a gente tem índices de crescimento mais baixos? Num passado não muito distante, os nossos índices de crescimento eram maiores que da Índia e da China. Vamos comparar com o dia de hoje. Infelizmente, nós temos um índice de crescimento e desenvolvimento bem aquém daqueles que esses dois países apresentam. Tudo isso porque a capacidade do Brasil de investimento na nossa infraestrutura é muito baixa. E nós temos que recuperar a capacidade de conseguir recursos, não às custas de um aumento da carga tributária, e sim com uma reforma administrativa que reduza o nosso custeio, que valorize o bom servidor e que faça sobrar os recursos necessários para essas transformações. O governo tentou justamente ir pelo caminho do aumento da carga tributária e por mais que a gente tenha índices melhorando na economia, a gente vê um nó criado em torno, por exemplo, da popularidade do presidente Lula. O senhor vê risco eleitoral diante de uma tentativa de ser candidato à reeleição? Olha, eu não vou falar em risco eleitoral, até porque a campanha está muito distante. O que eu vejo é o que existe e que existem as políticas certas e as políticas erradas. E aumentar a carga tributária é uma política pública totalmente equivocada. O senhor acha que é possível, o senhor que transita em diferentes segmentos, o presidente Lula conseguir reverter essa impopularidade? Qual é o caminho? O presidente da República, o presidente Lula, é uma pessoa muito experiente. Já foi 2 vezes presidente da República. Hoje, pela 3ª vez da presidência da República, ele vai ter uma aproximação com o eleitor brasileiro, com o cidadão brasileiro, com a sociedade brasileira, na medida que ele acertar nas políticas públicas. E acertar na política pública, com certeza, não é aumentando a carga tributária. Nas leituras políticas, há uma visão de que o PSD, ainda que tenha ministérios, está se distanciando do Palácio do Planalto, já ambicionando outros projetos políticos em 2026, presidente. É uma eleição ansiosa, com toda a certeza, a gente fala dela com muita antecipação, mas como é que vocês vislumbram isso? Há, de fato, esse distanciamento do presidente da República? É possível a construção de alguma aliança ainda, pensando para 2026? A preocupação do PSD, qualquer que seja o governo, é no Congresso Nacional aprovar os bons projetos que, com a sua aprovação, possam melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, seja no campo da economia, da cultura, do esporte, da infraestrutura. Em relação às eleições, não há nenhum grande partido que não tenha como objetivo sempre ter uma candidatura própria que procure representar o que o partido pensa, o que o seu programa prega. E essa será a posição do partido nas eleições do que vem. Nos esforçamos muito, como nos esforçamos em 2022, para que a gente possa ter uma candidatura própria. Temos 2 candidatos que são candidatos muito bem aprovados nos seus estados, com políticas públicas bem aprovadas, com gestões bem aprovadas, que é o governador Ratinho, já há algum tempo um pré-candidato à presidência da República. Agora, recentemente, a conquista do governador Eduardo Leite, também se apresentando como pré-candidato. Eu tenho certeza que o PSD vai se apresentar com uma candidatura própria e vai efetivamente ter condições de criar, junto com a sociedade brasileira, uma identidade muito grande, porque o que a sociedade brasileira quer é boas políticas públicas, investimento em infraestrutura, investimento na saúde, na educação, na segurança, e isso a gente pode, com esses bons candidatos, conquistar o voto e a confiança do eleitor brasileiro, porque são candidatos já
testados nas missões que tiveram à frente. O PSD saiu muito fortalecido das eleições municipais, foi o partido que mais conseguiu ganhar capilaridade. Como é que isso reforça o cenário do partido para 2026? Vai ser a eleição do centro, na avaliação de vocês? O centro consegue espaço na polarização Lula-Bolsonaro? Eu acho que o centro conseguiu esse espaço nas eleições municipais e não vejo nenhuma mudança no cenário, no humor do eleitor. Eu acredito que candidatos como o Ratinho Júnior são candidatos que realmente vão ter uma identidade grande com o eleitor, são candidatos que mostram que são eficientes na gestão, são candidatos que mostram que são do diálogo e dessa maneira terão, acho que, uma chance muito grande de ter um sucesso nas urnas. O PSD tem muita identidade com eventuais candidaturas como a do Ratinho, do Eduardo Leite, do governador Tarcísio, que são pessoas que nós entendemos estejam mais próximas, através das suas gestões, da expectativa do eleitor, do cidadão brasileiro, em relação ao papel do gestor público brasileiro. Bom, depois desse raio-x da política, a gente vai para as perguntas finais. Presidente, em 1 minuto, 5 perguntinhas. A primeira é uma característica que te fez chegar onde você está hoje. Muito trabalho. Uma coisa que você faria de diferente na sua carreira? Olha, eu tenho essa alegria, eu faria tudo da mesma maneira. Se você fosse presidente, tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Transparência total. Eu acho que hoje o mundo, o Brasil, tem tecnologias que nos permitem oferecer transparência total. Cada centavo sendo acompanhado pela sociedade brasileira online, para que ela possa saber cobrar e fiscalizar o uso de cada tostão, que é o tostão do cidadão brasileiro que paga os seus impostos. Qual o principal desafio do Brasil hoje, em uma palavra? Eficiência. Quem é a figura brasileira que mais te inspira? Olha, são várias, eu não vou ser injusto, não é? Em primeiro lugar, eu tive várias pessoas que me ajudaram, meu pai, Marco Maciel, Cláudio Lembo, Jorge Borhausen. As pessoas próximas, a gente tem que identificar aquelas que te ajudaram bastante, não é? No cenário da política, um pouco mais distantes, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, não é? No presente momento, eu estou realmente muito entusiasmado com o desempenho do governador Tarcísio. É algo que realmente me motiva muito a acompanhá-lo. Eu acho que o governador Tarcísio é a grande renovação na vida pública brasileira, na política brasileira. Ele chega com muita capacidade, com muita vontade de acertar, uma pessoa muito bem preparada, com uma formação exemplar. Então, eu digo que no presente momento, eu acho que o futuro do Brasil é a gente ter pessoas como o Tarcísio à frente das grandes responsabilidades no estado de São Paulo e nacionais. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo.